Marxismo. Só de ouvir essa palavra já vem à cabeça imagens de revolução, de política, né? Mas e se a gente tentasse por um momento deixar isso de lado? Olhar para a teoria por trás do nome, como se fosse, sei lá, um raio-x da sociedade. A ideia aqui é justamente essa. Vamos desconstruir as ideias de Karl Marx para entender o que move um dos pensamentos mais influentes e, claro, controversos da história. Ok, então qual vai ser o nosso caminho? A gente começa com a teoria da sociedade, passa pelo método materialista, depois mergulha no motor econômico da história, aí a gente entra de cabeça na análise do sistema capitalista, discute o futuro e as críticas e fecha com o legado duradouro de Marx. Prontos? Vamos lá. Certo, vamos começar. E olha, é importante deixar claro uma coisa. O nosso foco aqui não é debater ideologia, política, nada disso. A gente vai tratar o marxismo como uma ferramenta. Pensa numa lente, um jeito de olhar para a sociedade e entender como ela se organiza e por que ela muda. Então, para começar, o que é, afinal, a teoria marxista? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Imagina o século XIX, a Revolução Industrial a todo vapor. Chaminés, fábricas, um progresso incrível com fortuna surgindo do nada. Só que, ao mesmo tempo, uma pobreza imensa crescendo nas cidades. A teoria de Marx surge exatamente aí, no meio dessa baita contradição. É uma tentativa de entender que lógica é essa, o que está acontecendo aqui. E aqui está o pulo do gato. A teoria nos contenta em dizer, olha, existe desigualdade. Isso é óbvio. O que ela se propõe a fazer é algo mais profundo. É como se abrisse o capô do sistema capitalista para mostrar como a desigualdade não é um bug, um defeito do sistema, mas sim uma peça essencial para o seu funcionamento. É parte do motor. Beleza, mas que lente é essa que a teoria usa para enxergar as coisas desse jeito? Agora a gente vai entender o método por trás de tudo. É a base de todo o raciocínio. O nome desse método é materialismo histórico. Parece um nomezão, né? Mas a ideia por trás é até bem direta. Pense assim, para entender qualquer sociedade, seja a nossa ou uma de 500 anos atrás, você precisa primeiro olhar para como ela produz as coisas essenciais. Comida, moradia, roupas. A economia, nesse sentido, não é só um pedaço da sociedade. Ela é a fundação, a base sobre a qual todo o resto é construído. A política, as leis, a cultura, tudo. Essa fundação é o que a teoria chama de base econômica. E para ficar mais fácil, dá para pensar nela como o hardware da sociedade. O que isso inclui? Bom, as ferramentas, a tecnologia que existe e, fundamentalmente, as relações. Quem é dono do quê e quem trabalha para quem. E se a economia é o hardware, todo o resto é a superestrutura. Pensa nela como o software que roda nesse hardware. O Estado, as leis, a política, a cultura, as ideias dominantes. Segundo a teoria, tudo isso é moldado para justificar e manter aquela base econômica funcionando. O exemplo clássico. Numa sociedade capitalista, as leis de propriedade privada são super importantes, certo? Pois é, elas existem para proteger a base do sistema. Certo. Com esse método em mente, a história muda de cara. Ela deixa de ser só uma sequência de reis, rainhas e batalhas. Ela passa a ser vista como a história da evolução dos sistemas econômicos, dos modos de produção, como a teoria chama, cada um com sua lógica e, claro, com seus conflitos internos. E essa linha do tempo fica bem clara. A gente teria o comunismo primitivo, onde tudo era coletivo, sem classes. Depois vem o modo escravista, baseado na relação entre senhores e escravos. Aí, o modo feudal, onde a terra era o centro de tudo, com senhores e servos. E, finalmente, o modo capitalista, que é o nosso foco, definido pela propriedade privada e pelo trabalho assalariado. Ok, agora sim, vamos mergulhar fundo no sistema que Marx passou a vida analisando, o capitalismo. É aqui que a gente vai encontrar os conceitos mais famosos, aqueles que todo mundo já ouviu falar. Então, no grande palco do capitalismo, a teoria destaca dois atores principais. De um lado, a burguesia. Quem são? Os donos dos meios de produção, ou seja, das fábricas, das terras, do dinheiro para investir. Do outro lado, o proletariado. Basicamente, todo o resto. A grande maioria que possui apenas a sua própria capacidade de trabalhar e que precisa vender essa capacidade em troca de um salário. Para a teoria marxista, o conflito entre esses dois grupos é um motor do sistema, porque os seus interesses são fundamentalmente opostos. A pergunta de $1 milhão é: de onde vem o lucro? A resposta da teoria está num conceito central, a mais-valia. E veja bem, não se trata de um roubo direto, tipo alguém metendo a mão no bolso do outro. É um mecanismo mais sutil que faz parte das regras do jogo. A mais-valia é o valor que o trabalhador produz a mais do que o valor do seu próprio salário.
Vamos ver como isso funciona na prática em 3 passos. Primeiro, o trabalhador, durante seu dia, produz um certo valor com seu trabalho. Segundo, ele recebe um salário, mas esse salário, segundo a teoria, não equivale a todo o valor que ele produziu. Cobre só os custos para ele se manter vivo e voltar para trabalhar no dia seguinte. E terceiro, essa diferença entre o valor total produzido e o valor do salário, essa é a mais-valia. É esse valor extra que fica com o dono dos meios de produção e se transforma em lucro. Mas a análise não para no aspecto econômico. Existe um custo humano, um custo psicológico, que a teoria chama de alienação. Sabe aquela sensação de estar fazendo um trabalho mecânico, sem ver o propósito, de se sentir só mais uma peça numa engrenagem gigante? É disso que se trata. O trabalho, que poderia ser uma fonte de realização, vira só um jeito de, pagar as contas no fim do mês. E essa alienação aparece de várias formas. A pessoa é alienada do processo do trabalho porque ela não decide como fazer, só segue ordens. É alienada do produto do seu trabalho porque aquilo que ela ajudou a criar não pertence a ela. E, no fim, ela acaba alienada de si mesma, da sua própria capacidade criativa, porque o trabalho vira uma coisa vazia de significado. Bom, a teoria marxista não queria só fazer um diagnóstico do capitalismo. Ela também propunha uma transformação, um futuro para além desse sistema. Vamos dar uma olhada nessa proposta e, claro, nas principais críticas que ela recebeu ao longo do tempo. A proposta de futuro se divide em 2 grandes etapas. Primeiro, viria o socialismo, visto como uma fase de transição. Aqui, os meios de produção seriam socializados e o Estado seria controlado pela classe trabalhadora. Mas esse seria só o caminho. O destino final, o horizonte, seria o comunismo. Uma sociedade onde não existiriam mais classes, nem propriedade privada e nem mesmo Estado. Seria o fim dos conflitos guiado pelo princípio de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Obviamente, uma teoria tão radical não passaria sem críticas pesadas. E elas são muitas. Uma das principais é a acusação de determinismo econômico, a ideia de que tudo se resume à economia. Outra é que a teoria subestima a importância de coisas como a democracia liberal para mediar conflitos. E, talvez a mais forte de todas, são os exemplos históricos, as falhas e os problemas gravíssimos dos estados que, no século XX, se autoproclamaram socialistas. Então, a gente chega na pergunta final. Com tantas críticas, tantas controvérsias, por que o pensamento de Marx continua sendo tão discutido? Qual é, afinal, o legado que ficou? Vamos fechar com isso. A resposta, eu acho, está aqui. Muita gente pode discordar, e com razão, das soluções políticas propostas, mas é muito difícil ignorar a força das perguntas que Marx fez. A análise dele sobre classes sociais, sobre poder, sobre como a desigualdade é gerada, isso se tornou uma ferramenta fundamental para as ciências sociais. É usada até hoje, inclusive por quem não concorda nem um pouco com o marxismo. E isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje com uma provocação. Pensa no nosso mundo. Trabalho por aplicativo, home office, inteligência artificial chegando com tudo. Será que conceitos como classe, mais-valia e alienação ainda servem para a gente analisar essa nova realidade? Essa lente, criada há mais de 150 anos, ainda tem algo a nos dizer sobre o mundo digital? Bom, essa é uma discussão que com certeza está longe de terminar.